Ei, pessoal, eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a amamentação e retorno ao trabalho. Então, hoje a gente sabe que a recomendação do Ministério da Saúde é que as crianças sigam amamentadas exclusivamente até o sexto mês e de forma complementar até 2 anos ou mais, de acordo com a vontade materna. A gente também precisa entender que aqui no Brasil as leis trabalhistas, a grande maioria das mulheres, né, que estão na CLT, por exemplo, elas têm normalmente até 4 meses de licença maternidade, e apenas algumas empresas elas têm um tempo maior de licença, né, que seria de 180 dias. Além disso, a realidade de muitas mulheres é que elas são autônomas e às vezes precisam de retornar ao trabalho até mesmo antes, né, do quarto mês. E com isso, os nossos índices de aleitamento materno exclusivo acabam sendo inferiores aos 6 meses que são recomendados e esperados. Mas é possível sim voltar ao trabalho e seguir com o aleitamento materno exclusivo, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso aqui, tá bom? Bom, primeira coisa a gente precisa lembrar dos benefícios, né? Por que manter? Por que é tão importante, né? Às vezes é bastante sacrifício, né? Exige um certo sacrifício da mãe manter esse aleitamento materno por mais tempo, né? Uma rotina, às vezes uma rotina de ordenha, toda uma preparação, um planejamento, né? Para deixar esse leite materno ordenhado para o bebê. E por que fazer isso, né? Não é tão mais simples entrar com leite, com a fórmula, com a mamadeira? Por que não fazemos isso? Bom, então eu preciso lembrar para vocês uma coisa muito importante. Primeiro, que os benefícios do aleitamento materno, eles aumentam com o tempo com o aumento desse tempo que essa mãe passa amamentando. Então, quanto mais tempo esse bebê mamar, melhores as proteções que ele vai ter. Uma delas é a proteção contra doenças cardiovasculares. Já tem vários estudos que mostram, né, o benefício do aleitamento materno prolongado com efeito protetor contra diabetes tipo 2, né, que é uma doença que tem uma grande prevalência na nossa sociedade, contra a obesidade, né? Então, a manutenção desse aleitamento materno associada com bons hábitos alimentares tende a ter um efeito muito bom, muito protetor para essa criança, né, para esse adulto no futuro. Além disso, por que a gente não inicia, né? Tão comum, às vezes a gente escuta assim: eu vou voltar ao trabalho com 4 meses, eu vou entrar com um suquinho, né, pro bebê, ou com a fruta, ou com algum alimento antes. Por que manter essa introdução alimentar após o sexto mês é importante? Então, gente, já tem vários estudos que mostram que essa idade de 6 meses, né, e é apoiada por várias sociedades, Sociedade Brasileira de Pediatria, Americana de Pediatria e Ministério da Saúde, OMS, eles reforçam a importância de entrar com alimentação complementar após o sexto mês. Por quê? Porque antes de 6 meses, essa criança ela ainda não tem um sistema gastrointestinal pronto, preparado para receber esse alimento. A gente tem que pensar que logo que esse bebê estava na barriga, ele só recebia líquido amniótico. Ele só tinha contato com líquido amniótico e recebia sua nutrição via cordão umbilical. Quando ele vai fazer a vinda do bebê, né, para o nascimento do bebê, o que ele recebe? Um leite materno, primeiro colostro, depois esse leite vai se modificando, e a gente sabe que esse leite ele passa por várias modificações ao longo da vida dessa criança, se tornando diferente de acordo com as necessidades desse leite materno. Ele é um alimento extremamente adaptado, né, às necessidades dessa criança. E esse sistema gastrointestinal, não só o sistema gastrointestinal, mas também o próprio desenvolvimento da criança. O que a gente observa com um bebê pequeno? Ele tem muito reflexo, que a gente chama de reflexo de gag, né, que é o reflexo de pôr para fora, de protusão da língua. Então ele acaba colocando para fora esse alimento, e isso às vezes até dificulta tanto a alimentação e pode favorecer o engasgo. Então esse bebê não está pronto para receber um alimento sólido ainda, por isso que a gente precisa que seja mantido o leite, né, até o sexto mês, tá? E quando for feita a introdução alimentar, o ideal é que seja feito com alimento sólido sim, e não com suco, né, como era antigamente, mas isso é uma outra história. Nós vamos ter aqui a questão da amamentação, tá? E aí eu te pergunto, é possível manter o aleitamento materno mesmo retornando ao trabalho?
que vocês acham? E eu já respondo. É possível sim, o que requer um certo planejamento, né, e um certo manejo, é possível sim manter o aleitamento materno mesmo retornando ao trabalho. Por exemplo, eu consegui fazer esse aleitamento retornando ao trabalho com as minhas duas filhas. Exigiu um pouco mais de dedicação, exigiu um pouco mais de planejamento, mas é possível, gente, e vale a pena. Imagina você interromper a amamentação com 4 meses, ou você poder amamentar o seu bebê por muito mais tempo e dar a ele a garantia de um alimento vivo, um alimento que se adequa às suas necessidades, um alimento que protege contra várias doenças, tanto doenças infecciosas como doenças também que não são infecciosas, como é o caso da diabetes, né, e outras doenças, né, relacionadas à nossa vida atualmente. Então, é sim possível. Primeira coisa, a gente precisa pensar também que nesse momento, tanto a mãe quanto o bebê estão passando por um rompimento, uma separação. Então, a gente também precisa ficar atento às questões emocionais, tá? Às vezes o bebê pode demandar um pouco mais dessa mãe, ou pode haver uma recusa do seio quando ela for tentar amamentar em um outro momento. Então, a gente precisa também levar em consideração esses aspectos. Além disso, é preciso saber por quanto tempo eu vou ficar fora, né? Quantas horas, quantas vezes na semana, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa importante é estabelecer uma rotina. É claro que a gente não vai conseguir isso de uma hora para outra, a gente tem que pensar que esse bebê até então estava em livre demanda e a partir de agora eu vou, de certa forma, romper essa livre demanda, porque eu vou fazer uma rotina, né, de alimentação para ele de leite materno, né, exclusivo, mais ordenhado, ofertado por outra pessoa. Então, é importante a gente saber que vai haver uma necessidade de uma rotina, né, até para a mãe se programar e também para essa pessoa, né, que vai ficar com o bebê também conseguir se programar, e assim a mãe fica mais segura e a pessoa cuidador também vai ficar mais seguro. Então, eu também preciso pensar, aproveitando esse gancho, quem é que vai ficar com a criança, né? É uma babá? É no hotelzinho? É a avó, né? Quem vai cuidar dessa criança? É muito importante. E essa pessoa, ela precisa participar ativamente do processo. Então, é uma pessoa que normalmente a gente trabalha o treinamento dessa pessoa. A gente orienta como que vai fazer o descongelamento do leite, como que é feita a oferta, quais as possibilidades, o que eu tenho para poder ofertar, né, para usar para ofertar esse leite materno, que isso também vai ser um assunto de um próximo vídeo, tá bom? Eu preciso também ter mais ou menos um planejamento. Eu gosto muito da linha do tempo, então eu gosto muito de estabelecer uma linha do tempo. Então, mais ou menos 2 meses antes do retorno é hora da gente planejar. Então, é hora da gente começar a ter aproximação, ter um certo contato, né, com os materiais que vão ser utilizados. Então, vai ser feita ordenha. Qual tipo de ordenha que vai ser feito para tirar esse leite? Ordenha manual? Vai ser uma bomba elétrica? Vai ser uma bomba manual? O que eu vou utilizar? Né? Isso é muito importante. Também escolher, né, comprar os materiais, os potes de vidro para usar para o armazenamento. Eu sempre recomendo potes de vidro com tampa de plástico. Hoje não é tão difícil mais encontrar, né, em supermercados e lojas a gente consegue encontrar, tá? E também começar a se familiarizar, aprender como é que faz a ordenha, que eu vou ensinar também daqui a pouco, né? Começar a estabelecer uma rotina de ordenha. Por quê? Porque a partir dessa rotina, o seu corpo vai acostumar. Às vezes, no primeiro dia de ordenha, no segundo dia, primeira semana, a gente não vai conseguir uma extração tão boa, mas a partir do momento que você vai mantendo aquele planejamento de ordenha, você vai conseguindo um aumento de produção e, consequentemente, um aumento do seu armazenamento de leite. Porque a gente tem que entender que nesse primeiro momento, como você não está longe do bebê, você precisa aumentar um pouco a tua produção, porque nos outros momentos o bebê vai estar mamando o mesmo volume, né? E o objetivo é a gente tirar o leite a mais e não aquele que o bebê precisa, que ele já está acostumado a mamar. Então, 2 meses antes é o tempo de fazer isso, mais ou menos 1 mês antes é a hora da gente começar a organizar. Então, já tá, né, 1 mês, já deu para adaptar a questão da ordenha, teu corpo já começou a responder, então é hora de começar a fazer o estoque, tá? E de treinar.
tá? Então, aqui você já tem quem vai ficar com o bebê, nós vamos treinar essa pessoa e treinar o bebê também, né, para poder receber esse leite. Então, você já vai ter lá uma certa quantidade de leite, é hora de começar aquelas pequenas saídas também, então, alguns minutos, né, vai aumentando 1 hora fora, 2 horas fora, para o bebê começar a se adaptar, e esse período vai ser o período que essa pessoa vai estar fazendo também a oferta, né? Claro que você vai treinar primeiro com você, né? A escolha até do que vai ser usado para oferecer esse leite. E aí vai ser a hora que a pessoa vai, então, fazer essa oferta para o bebê ir se adaptando, tá? E aí, 15 dias antes, né, do retorno efetivo, é a hora da gente estar com o estoque pronto, né? E eu vou falar também essa questão da duração, tá? Do leite. Então, 15 dias antes eu vou estar com o meu estoque pronto de leite para o retorno ao trabalho. Daí a gente só vai, né, todos os dias mantendo esse estoque, tá bom? Bom, em relação à extração, tá? Então, nós temos, eu falei para vocês, a ordenha manual, né? A ordenha com bomba, bomba manual, e a ordenha com bomba elétrica, tá? Na ordenha manual, independente da forma de ordenha, o ideal é sempre a gente começar a ordenha pela massagem. Então, eu recomendo começar sempre fazendo a massagem, sabe? Na região da areola, movimentos circulares, tá? Em toda a região da areola, vai fazendo com a polpa dos dedos, né? E vai rodando movimentos giratórios, tá bom? Em toda a mama até a axila, tá? Terminou de fazer a massagem, é hora de começar a ordenha. Então, na ordenha manual, você vai fazer compressões, né? Com a mão em forma de C, uma mão apoia o peito, a outra mão em forma de C, vai fazendo compressões, né? No sentido na areola e não no mamilo, tá? Compressões rítmicas e contínuas, tá? Até você começar a ter o reflexo de ejeção. A massagem, ela já ajuda a antecipar um pouquinho esse reflexo de ejeção. Então, isso seria a ordenha manual. O ideal na ordenha manual é você desprezar os primeiros jatos por uma questão de contaminação. Uma coisa que eu esqueci antes da ordenha começar, o ideal é manter a higiene, né? Então, as mãos limpas, bem lavadas, né? Se você for usar a bomba, né? Todo o material que você for usar também já é lavado. Os frascos precisam de vidro, onde vão ser armazenados os leites, fervidos por 15 minutos, tá bom? Também para ajudar na questão da limpeza. Então, né, nesse momento, com a bomba manual, você vai fazer o mesmo processo de massagem, e na bomba manual, vocês já viram? É aquela que tem uma válvulazinha, eu não tenho dela aqui, mas tem várias marcas que tem, né, e ela tem uma válvula que você aperta, tá? Aquela de puxar ou a de perinha, nem pensar, tá, gente? Depois eu vou colocar os modelos aqui. E você vai fazer essa massagem e vai manter essa bomba de 5, fazendo um revezamento nas duas mamas, tá? 5 a 7 minutos em cada mama, então você vai revezando as duas, ao todo 20 minutos em cada mama, tá? Acaba tanto a ordenha manual como a ordenha de bomba manual, elas acabam sendo um pouco mais cansativas, porque você precisa fazer nas duas mamas, então você gasta o dobro de tempo. E também porque tem essa questão, né, de ter que usar a mão, tá? Então, ela acaba sendo um pouquinho mais cansativa, mas a escolha do método é da mãe. Tem mulheres que se adaptam bem à ordenha manual, à bomba manual, e acham ótimo, e tudo bem, tá? A outra opção, né, seria a bomba elétrica. A bomba elétrica, a minha preferida, né, são as bombas elétricas duplas, tá? Porque é muito mais fácil, você tem lá, né, coloca na mama, eu vou botar aqui para vocês verem, então ela é acoplada, precisa ver a questão do tamanho da bomba em relação ao tamanho da mama e do mamilo, para não haver lesão, né, então ela é colocada na mama e ela é ligada e ela faz todo o trabalho sozinho. As duplas são melhores ainda, porque você tem duas mamas, duas bombas e ela vai ficar ali, né, essa daqui eu vou mostrar uma para vocês, deixa eu tapar aqui. Essa aqui, por exemplo, né, você liga, ela tem lá o gotejamento, você aumenta, você diminui e ela vai fazendo todo o trabalho sozinha. Então, isso facilita muito pra gente, claro, até porque você tem as duas ao mesmo tempo funcionando. Então, você potencializa o seu tempo. Sem falar que a bomba elétrica também existe a possibilidade da gente fazer um power pump, né? O que é o power pump? É uma forma, é uma estratégia para o aumento de produção de leite. Então, a gente utiliza um movimento de bombeamento intermitente, né? E
ajuda também a aumentar a produção de leite, né? E aí é o que a gente às vezes precisa fazer quando a gente está fazendo um estoque, né, pré-retorno ao trabalho, tá? Um detalhe, a bomba elétrica, tá? No caso da bomba elétrica, só deve ser feito a ordenha no máximo 20 minutos em cada mama, tá bom? Claro, como no caso você tá com a dupla, então 20 minutos ao todo. Então imagina, se você tiver com a mão manual, você vai gastar pelo menos meia hora, né? Com a bomba elétrica, com 20 minutos você vai tirar um volume às vezes maior e num tempo menor, né? Bom, para armazenar esse leite, então eu já falei para vocês que o ideal é que seja o armazenamento seja feito em potes de vidro com tampa de plástico, tá? Porque facilita o processo de higiene, o processo de limpeza desse pote, fervidos por 15 minutos, né? Então, depois que levanta a fervura, mantém 15 minutos esse pote de vidro fervendo. A tampa pode ser higienizada normalmente, não precisa ser fervida, porque o leite também não vai ter contato com a tampa. Você vai ter que deixar sempre uns 2 dedos abaixo, né? Porque na hora que congela ele sobe. Então, não vai ter contato com a tampa, mas ela precisa estar limpa. A etiqueta é importante, que você etiqueta, coloca a etiquetinha com a data da ordenha, o volume ordenhado, né? E tem gente que gosta de colocar também a hora, tá? Porque às vezes você pode selecionar, né, o leite ordenhado de dia para ser ofertado de dia, né? Enfim, mas isso fica a critério. E pequenas porções de no máximo 100 ml cada porção para não ter desperdício. Vamos lá, o tempo de duração. Eu vou apresentar para vocês 2 situações, tá? Então, o primeiro seria do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde recomenda na geladeira que a duração do leite materno é de até 12 horas. No freezer, aqueles freezers que são separados da geladeira, tá? Que tem a geladeira tipo duplex, no freezer por até 15 dias, tá? Já a Associação Americana de Pediatria, ela tem estudos que mostram que o leite materno pode ser mantido gelado, né, refrigerado na geladeira por até 72 horas, no freezer por até 3 meses, tá? Então, assim, vocês, né, escolhem. Eu sempre oriento, né, a mãe a levar em consideração qual é a sua possibilidade, né, dentro dessas 2 literaturas que a gente tem. E como ofertar? Como ofertar vai ser um assunto do próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um curtir e deixa o seu comentário. O que mais você gostaria de ouvir aqui? O que mais que a gente pode trazer de assunto para você? Não se esquece, tá? Ative também as notificações para você ficar informado de tudo que a gente traz de novo aqui, tá bom? Espero que tenham gostado.